Fyodor Dostoiévski odiava intelectuais. Isso é realmente verdade? Sim. Mas ele próprio não era um intelectual? Essa é uma das razões. Mas primeiro vamos definir o que é um intelectual. Deixe-me fazer uma analogia. Um comerciante compra mercadorias de fornecedores e as vende para muitas pessoas. Um intelectual faz praticamente a mesma coisa. Em vez de mercadorias, vendem ideias. Portanto, os intelectuais são comerciantes de ideias. Aqui podemos ver a diferença entre um intelectual e um filósofo. Um filósofo é mais parecido com um inventor ou descobridor com ideias originais, enquanto um intelectual é mais parecido com um comerciante ou empresário. Mas como você sabe que ele odiava intelectuais? Leia seus romances. A maioria de seus vilões são intelectuais. Espere um minuto, Dostoiévski não tinha vilões. Seus personagens são totalmente humanos, com falhas e qualidades redentoras. Verdadeiro. Mas aqueles com mais falhas tendem a ser intelectuais. E homens. Raskolnikov em Crime e Castigo é movido por ideias que se intelectualizam para cometer assassinato. Ivan Karamazov é outro intelectual que questiona tudo. Em Demons há um grupo de intelectuais que iniciam uma revolução. Nenhum desses intelectuais aparece bem nos romances de Dostoiévski. Eles terminam na Sibéria ou enlouquecem. Você poderia dizer que todos os seus romances são autobiográficos porque o próprio MRD acabou na Sibéria por causa de suas atividades intelectuais. Deixe-me dar um pequeno contexto histórico. História em meados do século XIX, os jovens aristocratas russos eram educados em francês, alemão e inglês, por isso queriam imitar os europeus, adoptando ideologias ocidentais como o ateísmo, o socialismo, o utilitarismo, o liberalismo, o individualismo, etc. Os ensinamentos do cristianismo ortodoxo, que promoviam a comunidade, a piedade, o altruísmo, etc. Esses intelectuais queriam libertar os servos. Na época, a maioria do povo russo era escrava da elite proprietária de terras. Portanto, estes homens jovens e educados queriam copiar os franceses que se revoltaram contra o seu monarca algumas décadas antes. O próprio Dostoiévski foi educado em francês, por isso ficou fascinado por essas ideias, tanto que seu envolvimento com um desses grupos intelectuais radicais, o Círculo Petrachevsky, resultou em sua prisão em 1849. Dostoiévski estava apenas começando sua carreira como romancista, mas agora ele enfrentou uma nova dose de realidade que o chocou. Dostoiévski ficou diante de um pelotão de fuzilamento para ser executado por suas atividades radicais. Ele imaginou que sua vida terminaria em poucos minutos. Ele descreve esse momento em seu romance O Idiota detalhadamente. Mas esta foi uma execução simulada para assustá-lo. Em vez disso, ele foi enviado para um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Pela primeira vez, ele realmente entendeu o povo russo comum, os camponeses, a classe sem instrução, a verdadeira Rússia para falar. Ele percebeu que, como intelectual russo, estava numa bolha em São Petersburgo que só via a Europa, não a verdadeira Rússia. A Sibéria estava fria, o trabalho era árduo, mas o maior choque foram os seus companheiros de prisão. Citação: já aprendi, além disso, a conhecer um sofrimento, que talvez seja o mais agudo, o mais doloroso que pode ser vivido numa casa de detenção fora das leis e da liberdade. Quero dizer, coabitação forçada. Há homens lá, com quem ninguém consentiria em viver. Tenho certeza de que todo condenado, talvez inconscientemente, já sofreu com isso. Fyodor Dostoiévski, A Casa dos Mortos. Dostoiévski, um intelectual educado e um nobre, foi jogado no frio congelante da Sibéria, em um campo de trabalhos forçados, cheio de criminosos empedernidos e condenados de toda a Rússia. Eles eram animais cruéis e insensíveis. Eles não tinham boas maneiras. Dostoiévski não conseguia imaginar que pertencesse à mesma espécie desses criminosos. Com o passar do tempo, ele viu cada vez mais sua humanidade. Ele viu como os criminosos comuns assumiam a responsabilidade pelos seus crimes. Por quê? Porque eles não intelectualizaram seus atos. Eles não racionalizaram seus atos. Mas a coisa mais importante que ele notou foi isso. Esses homens não reclamaram da forma como foram maltratados na prisão.
Eles não reclamaram tanto. Eles aceitaram seu destino. Por quê? Porque sabiam que haviam cometido atos terríveis. Eles assumiram a responsabilidade. Nem todos sentiram remorso, mas não esconderam seus crimes. A honestidade deles abriu os olhos de Dostoiévski para um conceito simples que faltava a ele e a seus colegas intelectuais. Aceitando a verdade. Isto leva-me à terceira razão pela qual Dostoiévski via os intelectuais como seres humanos imperfeitos. Honestidade. Eles eram desonestos. Não apenas para os outros, mas para si mesmos também. Como você dobra a realidade para se adequar a uma ideia? Usamos o engano. Os animais desenvolveram camuflagens incríveis para enganar seus inimigos ou presas ou o sexo oposto, a fim de parecerem maiores, mais fortes, mais altos e mais bonitos do que realmente são. Nós, humanos, também fazemos isso. Usamos maquiagem, moda, carros caros ou cavalos para cortejar o sexo oposto. O antigo livro chinês, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, está repleto dessas estratégias de guerra que são usadas nos negócios hoje. Mas como é que isto se aplica aos intelectuais russos? O problema de Dostoiévski não foi apenas o engano, foi a falta de integridade dos intelectuais assim que as suas ideias enfrentaram obstáculos. Dostoiévski mostra isso lindamente em Crime e Castigo. Raskolnikov fica com febre depois de cometer os assassinatos. Ivan Karamazov desmorona com os primeiros problemas. Antigamente, os heróis sacrificavam-se pela honra, pela integridade e pelo heroísmo, mas os intelectuais que eram os chamados defensores dos camponeses pobres não tinham essas características. Após seu retorno da Sibéria na década de 1860, Dostoiévski viajou para a Europa e após sua visita à França disse: "O ocidental fala da fraternidade como uma grande força motivadora da humanidade e não entende que é impossível obter fraternidade se não existir na realidade. Mas na natureza francesa, e na natureza ocidental em geral, não está presente, ou você encontra aí, em vez disso, um princípio de individualismo, um princípio de isolamento, de intensa autopreservação, de ganho pessoal, de autodeterminação do eu, de oposição deste eu a toda a natureza e ao resto da humanidade como um princípio independente e autônomo inteiramente igual e equivalente a tudo o que existe fora de si." Notas de inverno. Assim, Dostoiévski compreendeu que esses intelectuais não viviam realmente na realidade. Eles vivem em suas cabeças enquanto estão sentados em cadeiras confortáveis, atrás de uma mesa. O mais próximo que um intelectual experimenta de uma tempestade é um brainstorming. O mais próximo que um intelectual vivencia de uma guerra é a batalha contra uma aranha doméstica ou um mosquito. Ou o maior problema da realidade que enfrentam é o café derramado na mesa. Ok, Dostoiévski não disse nenhuma dessas coisas. Mas você pode entender que a própria experiência de Dostoiévski no campo de trabalho lhe ensinou que, para a maioria dos intelectuais russos, a realidade era distorcida porque viviam em uma bolha segura que apenas imaginava uma utopia futurista. Ele tinha razão, os intelectuais russos queriam tanto uma revolução que, cerca de 40 anos depois da morte de Dostoiévski, conseguiram transformar a Rússia num estado socialista que durou 70 anos. Esses socialistas acreditavam no materialismo que depende da razão, e somente da razão, para determinar o que é valioso. Isto me leva à última razão pela qual Dostoiévski não gostava de intelectuais. A própria razão. Racionalidade. Se for realmente necessário resumir, o problema de Dostoiévski com o intelectual é a própria racionalidade. Os intelectuais são aqueles que consideram a racionalidade como uma dádiva de Deus, a única ferramenta para a existência. Após sua viagem à Europa na década de 1860, incluindo sua visita ao Palácio de Cristal de Londres, a maravilha da era moderna, quando a razão havia triunfado, Dostoiévski escreveu Notas de Inverno sobre impressões de verão. Nós, humanos, precisamos de mais do que a razão, porque a razão por si só nos transforma num robô egoísta, num nihilista autoindulgente. Dostoiévski desenvolveu isso ainda mais em seu romance Notas do Subterrâneo. O homem do subsolo está tão derrotado, humilhado por uma sociedade movida pela razão, que se recusa a receber tratamento para a sua doença pulmonar. Ele está tão ferido que gosta de se esconder no subsolo. Ele não é racional ao ponto da insanidade, mas Dostoiévski queria mostrar como a razão moderna empurra um grande número de homens para o subsolo,
para a cave, atrás dos seus computadores ou escritórios escuros, como um bando de robôs. Conclusão então, o que há para nós hoje? Podemos aprender com Dostoiévski? Acho que a maior diferença hoje é que todos nós adotamos essas ideias. Durante 150 anos, essas ideias eram comuns entre a elite educada, mas agora todos são intelectuais. Todos nós culpamos os outros. Todos nós agimos como hipócritas, online e offline. Acho que ler Dostoiévski hoje pode nos ajudar. Como? Ele nos dá uma dose de realidade. Você não precisa ir para um campo de trabalhos forçados na Sibéria, mas pode sair do seu porão e dar um passeio pela sua vizinhança e observar como os outros vivem. Observe os trabalhadores da construção civil. Fale com eles se puder. Isso o aproximará da realidade. Dostoiévski também nos diz para assumirmos responsabilidades. É claro que hoje M.R. Peterson fez deste o seu mantra. Mas Dostoiévski realmente mostra isso em seus romances, e assumir responsabilidades não aprisiona você. Assumir responsabilidades realmente liberta você. O medo da responsabilidade é talvez uma prisão pior do que assumir a responsabilidade. É como se o medo de um exame ou entrevista fosse muitas vezes maior do que o próprio exame ou entrevista. Mas a maior lição de Dostoiévski é que não devemos ser demasiado consumistas. Não compre muito em detrimento da carteira ou do cartão de crédito, mas também não consuma muitas ideias em detrimento da alma e do bem-estar mental. Clareza de espírito é talvez a coisa maior e mais preciosa que você pode ter, e quanto mais você se entrega a novas ideias, mais confuso você pode ficar. O que você acha?